Então, como é que é a atuação da quimioterapia? Ela atua de forma inespecífica, tá? Então, ela vai atingir tanto as células saudáveis quanto as células tumorais. E aí tem uma linha muito tênue no sucesso terapêutico e a toxicidade inaceitável. Então, como a quimioterapia ela atua de maneira inespecífica, ela também vai afetar as células saudáveis. E dependendo, né, das condições clínicas da pessoa, do paciente, pode ser que a pessoa tenha uma toxicidade aí que ultrapasse aí, essa toxicidade ultrapasse os benefícios do tratamento. Então, ela vai atingir as células de rápida proliferação, como por exemplo as células da mucosa, né, do trato gastrointestinal, por exemplo, e as células do sistema hematopoético, né, as células sanguíneas. E por isso, por esse motivo, tem que ter uma interrupção periódica do tratamento, né, de quimioterapia para a recuperação do paciente. Então, as células saudáveis, elas se recuperam de maneira mais rápida do que as células tumorais. E precisa dar esse intervalo, né, para poder as células saudáveis se recuperarem e ser possível continuar o tratamento, né? Porque se não desse essa interrupção, as células saudáveis não se recuperariam e a pessoa provavelmente iria a óbito, né? Iria falecer por conta aí dessa toxicidade. Então, no tumor, a gente tem basicamente aqui de maneira bem simples três tipos de células. Eu coloquei aqui, antes da gente falar disso, para a gente lembrar aqui do ciclo celular, né? Então, tem as fases do ciclo celular. Então, a gente tem a fase G0, né? Que é uma fase em que a célula não está em crescimento, ela não está em divisão. A gente tem a fase de replicação celular, né? Então, S, G2M e G1. Então, G1 e G2 são fases de intervalos, né? Então, o G1, por exemplo, é a fase em que a célula ela cresce em volume para ficar do tamanho do volume normal, né? Da célula mãe dela. E depois ela pode entrar em G0 aqui e ficar estática ali, sem se multiplicar, tá? E a G2 é a fase de intervalo aí do segundo intervalo, né? O M é a fase de mitose, em que ela vai se dividir, né? Vai se multiplicar. Enfim, então aqui no tumor, a gente tem três tipos de células. Células que estão nessas quatro fases aqui de crescimento, né? De multiplicação, de síntese, né? E de multiplicação, o G0, que é a fase que a célula está em atividade, mas ela não está nem em crescimento, nem em multiplicação. E as células que estão em apoptose, né? As células que estão mortas, certo? Os tumores menores, eles têm uma capacidade maior de reprodução. Por quê? Porque quando tem um aumento aqui do volume tumoral, da massa tumoral, tem uma maior competição por oxigênio, por nutrientes, por espaço, então diminui as células em reprodução. E essas células em reprodução ativa, né, que estão nessas quatro fases aqui, elas são mais sensíveis à quimioterapia, certo? Porque elas são mais suscetíveis ali aos danos provocados pela quimioterapia. E qual que é a estratégia de uso, né, da quimioterapia? Como eu falei anteriormente, tem que ter intervalos, então o uso dela é cíclico. Então, intervalos suficientemente longos para a recuperação medular e não longos o suficiente para a recuperação tumoral entre os ciclos. Né? Então, lembra que eu falei que as células saudáveis elas se recuperam mais rapidamente do que as células tumorais. Então, tem que ser um intervalinho que não seja tão longo para a recuperação tumoral não seja completa, tá? É muito frequente a poliquimioterapia, né? O uso de mais de duas medicações aí, de classes farmacológicas diferentes, justamente para pegar células em fases diferentes, tá? Tem maior abrangência sobre as células tumorais sem elevar a toxicidade aí do tratamento, né? Então, assim, quando tem essa associação de mais de uma droga, né? De mais de um quimioterápico, com diferentes formas de atuação, a gente consegue fazer aí uma maior apoptose das células tumorais.